Olá, estamos iniciando o nosso programa O Líder. Hoje vamos conversar com Ricardo Wagner, líder político, empresarial e comunitário, pré-candidato a deputado federal pelo PR. Seja bem-vindo, Ricardo Wagner. Muito obrigado, bem. Uma alegria estar aqui junto, a gente poder bater um papo e conversar sobre diversos assuntos aí, diante de tudo aquilo que nós temos aí pela frente, né? Toda a situação que estamos vivendo hoje no Brasil e todas as coisas que estão aí pela frente para acontecer, né? Ricardo, fale um pouquinho para nós sobre sua trajetória. Bem, Ayrton, eu nasci num lar na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. Meu pai, o Günther Wagner, foi vereador da cidade de Estrela. Os 4 anos de vereador, ele foi presidente da Câmara de Vereadores. E depois ele foi prefeito da cidade de Estrela, um bom prefeito. Ele foi que fez a entrada, toda a avenida. Foi ele que também pegou e fez o parque, o grande parque Princesa do Vale. Ele fez o saneamento da cidade, asfaltou a cidade e fez tantas outras grandes obras na cidade de Estrela. Realmente Estrela teve um diferencial com a gestão do meu pai. Da minha mãe, parte da minha mãe é das bebidas Fruc. Meu avô foi um dos idealizadores da Fruc. E ainda minha mãe hoje ainda é uma das principais acionistas da Fruc, né? E esse é o meu lar, da onde eu vim. Eu pessoalmente estudei na escola do Senai, sou técnico em couro. E depois eu fiz faculdade de administração de empresas, fiz faculdade de ciências contábeis também. Depois fiz 2 pós-graduações, uma em administração estratégica e uma em engenharia da produtividade. Depois fiz um mestrado em engenharia na parte estratégica e depois fiz um doutorado na área de liderança. Esse é o meu currículo, né, escolar. Com respeito à minha vida profissional, eu trabalhei sempre na área de administração, na área de coordenação de empresa. Eu fui um do comitê administrativo de Calçados Raifer, uma empresa muito grande, e durante 20 e tantos anos trabalhei lá. Depois dei continuidade aos negócios com Curtume e mais recentemente fui secretário do planejamento, porque eu fiz o planejamento estratégico, coordenei o planejamento estratégico, desenvolvi o planejamento estratégico da cidade de Teutônia, e muitas coisas que hoje nós vemos em Teutônia procederam daquele planejamento estratégico que foi idealizado e coordenado por mim. E recentemente, trabalhando na Secretaria do Planejamento, sendo secretário do Planejamento, também desenvolvi muitas coisas. Uma das coisas assim que mais marcou e que vai marcar a cidade de Teutônia principalmente é o Teutoparque, que foi uma inovação, uma ideia diferenciada, né, com praça de alimentação, 2 ruas de praça de alimentação, uma área muito bonita de convívio, ou seja, uma ideia diferente de tudo aquilo que a gente tem visto normalmente por aí na nossa sociedade e na nossa comunidade. Ricardo Wagner, como surge esta possibilidade, esta ideia de candidatar-se a deputado federal? Bem, uma vez que meu pai é político, foi prefeito, meu irmão também desenvolveu a candidatura dele para prefeito, para deputado estadual, ou seja, e hoje mesmo eu fiquei sabendo que minha avó, ela era amante da política. Ela realmente, meus pais me disseram assim, se tua avó estivesse junto, ela ia em tudo que é lugar junto contigo. Ou seja, isso mostra que alguma coisa corre nas veias. Mas há muito tempo atrás eu tinha desistido de me envolver em qualquer coisa política e me focado mais nas minhas atividades, tanto empresariais como comunitárias. E por muitos anos me envolvi com isso, logicamente ajudando a cidade e me envolvendo com agentes políticos também, com deputados, com prefeitos, com muita gente. E por isso me sinto muito bem preparado, porque sempre me preparei bem para estar do lado desses agentes políticos. Nunca tinha pensado em estar no lugar, ser um político, mas sempre estar ajudando, auxiliando, aconselhando, estando junto com eles para tomar decisões importantes, como eu sempre fiz até agora. E
Bem, diante da perspectiva que nós vemos hoje, da situação que nós vemos hoje, então surgiu esse chamado especial para ir e me envolver com essa questão da política e me tornar um agente político, mais propriamente dito, atuante diretamente na política. Tem uma coisa, um exemplo, que é um exemplo bíblico muito interessante, que eu gostaria de falar aqui, que ele pode nos ajudar a entender a situação de hoje. As árvores da floresta foram pedir quem seria o rei da floresta. Então elas foram falar com uma oliveira. E a oliveira, ela disse assim, olha, eu dou meus frutos, dou o óleo através do meu fruto, da oliva. Então eu vou continuar fazendo isso, porque isso é muito importante para mim fazer meu óleo. Então, como a oliveira não queria, eles foram para a videira. E a videira disse, olha, do meu fruto sai o vinho que alegra as pessoas e tudo mais. E ela disse, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então foram para a figueira. A figueira disse assim, eu tenho meus frutos e vou continuar na doçura dos meus frutos. Como eu ia abdicar da doçura dos meus frutos para ser e governar a floresta? Bem como ninguém queria, sobrou o espinheiro. Então eles foram para o espinheiro e pediram assim, espinheiro, bem, tu quer ser o rei, nosso rei da floresta? E o espinheiro disse, ok, pode ser. E logicamente sofreram as consequências do espinheiro ser o rei da floresta e muitas coisas ruins aconteceram. Parece que está acontecendo muita coisa parecida como hoje. Esse exemplo nos mostra que realmente muita coisa está acontecendo semelhante hoje. Ricardo, eu tenho uma curiosidade. Você vem de uma família de grandes empreendedores, pessoas de grande sucesso, que administram grandes empresas hoje, né? Reconhecido trabalho, né, no Rio Grande do Sul e até no Brasil. Você tem o apoio da família para disputar a eleição a deputado federal? Com certeza. Toda minha família, diante dessa perspectiva, e mais importante ainda, diante da perspectiva que surge do apoio todo, não apenas em função da região onde nós moramos, aqui do Vale do Taquari, mas em relação ao apoio que eu tenho em todo o estado, do norte ao sul, do leste ao oeste, em função dos 30 anos de trabalho comunitário que eu faço em todo esse estado, em muitas cidades. Logicamente foi um investimento, não com a intenção política, mas foi um investimento que foi feito para que agora, nesse momento em que foi tomada essa decisão de me pré-candidatar a deputado federal, diante dessa perspectiva toda, todo esse trabalho que foi feito despretensiosamente, nunca pensando em tirar proveito de alguma coisa, mas sempre pensando em fazer uma construção para a vida das pessoas, para a sociedade, para a comunidade de uma forma geral, logicamente agora se colhe os frutos disso. Então, com o apoio de todo o estado, praticamente quase que todas as cidades do estado, com o reconhecimento de todo esse trabalho que a gente tem feito, mais o reconhecimento do trabalho na própria cidade, na própria região do Vale do Taquari, onde nós estamos, logicamente que isso viabiliza essa candidatura. E mais ainda, talvez, importante seria dizer que a minha família também tem um retrospecto de uma ideia de que a família sempre trabalhou para a comunidade. Ou seja, eu fui condecorado como cidadão emérito teutonense e meu pai e minha mãe também foram sempre reconhecidos na Cidade Estrela pelas obras sociais que fazem. Quando meu pai foi prefeito, praticamente os salários que ele recebia, ele não usava para ele, mas ele distribuía para entidades sociais. Minha mãe recebe dividendos das ações que ela tem das bebidas Fruc e também faz muitos trabalhos comunitários com esses dividendos, praticamente gastando todos esses dividendos, ajudando, né, necessitados, pessoas, organizações que necessitam. E isso é um legado da família. Assim também eu desenvolvi muitas coisas nesse sentido
E agora, logicamente, o reconhecimento e a possibilidade de desenvolver em cima disso uma candidatura de maior expressão, logicamente viabiliza, né, através de todo esse trabalho que foi feito despretensiosamente, agora existe uma possibilidade de colher os frutos desse trabalho. O senhor Günther Wagner, seu pai, ele se ausentou das empresas naquele período em que ele foi prefeito de Estrela. Exato. E Estrela ganhou muito neste período, né? Praticamente a cidade foi urbanizada. Exatamente. Um tempo de doação para a comunidade. Isso. Né? Eu acredito que talvez esteja passando por ali o seu pensamento. Muito assim. Vendo tudo aquilo que nós estamos passando hoje no Brasil, vendo o clamor verdadeiramente do povo por uma nova ordem social, o clamor para uma mudança radical, uma mudança necessária, uma mudança que precisa acontecer. E, logicamente, que esse clamor, essa necessidade, essa esperança que o povo tem de haver uma verdadeira mudança, de haver alguma coisa nova, né, que surja de fato, que realmente possa trazer nova expectativa para as pessoas. E, logicamente, sabendo que eu tenho, não apenas estou preparado, mas que tenho também visão para complementar e ajudar a construir esse novo futuro, construir, através de uma visão, essa nova realidade que tanto se espera para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa região. Logicamente, eu sinto dentro de mim uma necessidade. Ricardo, você sente-se preparado para isso? Com certeza. Como eu falei antes, que eu sempre me preparei muito para estar do lado, ajudar, aconselhar aquelas pessoas que estavam lá, políticos que são de uma linha correta, honesta, e sempre tive muito perto do lado deles. Para mim, entrar na Assembleia Legislativa, por exemplo, é uma coisa muito natural para mim, porque vou lá seguidamente. Então, eu sempre estava muito preparado para estar do lado, aconselhar, estar junto. E isso me deu bagagem, essa experiência me deu bagagem para poder dizer isso exatamente. Me sinto não apenas preparado, mas me sinto muito bem preparado, com posicionamentos muito fortes e podendo dar uma direção com muita segurança para a nossa sociedade e para aquilo que a nossa sociedade está esperando. Ricardo, ideologicamente, como você pensa o nosso país, como você pensa suas ações? Então, hoje o que nós vemos na sociedade é uma carência tremenda de liderança. A liderança hoje é um problema seríssimo. Por quê? Porque os líderes, outro dia eu estava conversando com um líder que me ensinou muito. Ele disse, nós hoje temos muito problema com a liderança, porque a liderança não está na frente do povo, está atrás do povo. E eu pedi para ele, mas como a liderança está atrás do povo e não na frente do povo? Ele disse, os líderes não estão liderando o povo. Quem está liderando o povo não são eles. Eles estão indo atrás do povo. E eu pedi, como assim? Ele me disse, eles fazem pesquisas daquilo que o povo sente necessidade. E simplesmente o que os políticos eles repetem aquilo que o povo já disse. Ou seja, eles não estão liderando o povo, eles estão repetindo aquilo que o povo já disse. Eles não estão sendo líderes do povo. O povo está sendo líder dos líderes. Ou seja, hoje nós temos uma carência muito grande de líder. O que a população espera, o que todas as pessoas querem, é uma liderança que saiba o que fazer, uma liderança que saiba para onde ir e uma liderança que dê expectativa e que dê esperança para o povo. E como é que um líder pode dar esperança para o povo? Através de uma visão, através de saber, de ter uma direção clara, de entender quais ações que nós fizemos hoje e o que essas ações que nós vamos fazer hoje vão produzir no futuro. Muitos líderes nunca saíram da nação e não sabem comparar a nação brasileira com outras nações. Ou seja, quando não saíram, não tem perspectiva de uma visão diferente. Então, todas as opiniões que dão é comparando o Brasil com o Brasil mesmo. É comparando o estado do Rio Grande do Sul
com o Rio Grande do Sul. É comparando o Vale do Taquari com o Vale do Taquari pela falta de visão de ver outras coisas. Esta prática que a gente observa na política brasileira não é a fonte do fracasso atual da política? Isso, logicamente, que esse é um dos motivos. Não é o único motivo. Um dos motivos é esse que nós estamos falando, da falta de visão, da falta de direção, da falta de posicionamento, da falta de homens que sabem o que querem e não se vendem a sua posição, não negociam a sua posição, não negociam por alguma coisa e por algum interesse particular. O que é mais importante para um líder, e isso todos os grandes líderes da história carregaram na sua vida. Grandes líderes morreram pelo seu sonho. Por exemplo, um exemplo disso, Martin Luther King. Ele via nos Estados Unidos o grande problema social que havia lá e ele estava disposto a viver e a morrer por aquilo que ele acreditava. Esse é um segredo muito grande. Se eu não tenho coragem de morrer por aquilo que eu acredito, não vale a pena viver por aquilo que eu acredito. Então, no momento que eu estou disposto e que vale a pena morrer por aquilo que eu acredito, vale a pena viver por aquilo. E esse é o jargão de todo grande líder. Ele tem uma razão, uma essência principal, para a qual ele está disposto até a morrer se for necessário. Isso nós vemos. Gandhi é outro exemplo. Ele tinha um ideal que ele estava disposto até morrer, e foi isso que aconteceu. Morreu por isso. Ricardo, Brasília tem uma cultura que acaba corrompendo as pessoas, as lideranças. Como se posicionar diante desta cultura que hoje o Brasil enfrenta e o que temos de mais pernicioso nesse país? Então, Ayrton, existem duas coisas fundamentais. Uma coisa é essa visão, essa ideologia que um líder tem. Outra coisa são os interesses pessoais. Quando nós entendemos que a ideologia, a direção, aquilo que se quer construir é mais importante que os interesses pessoais, a gente compromete os interesses pessoais em função de uma construção que está fazendo. Mas quando os interesses pessoais são mais importantes que a construção que se deseja alcançar, logicamente que a gente se corrompe. Troca o ideal por aquilo que é individual. Esse é o momento da corrupção. Esse é o momento em que aquilo que é importante se decide ou vai ser meu interesse pessoal ou a construção que eu estou lá para fazer. Brasília, logicamente, ela foi construída, está sendo construída hoje, muito por interesses pessoais. Trocaram o ideal, o idealismo, pelos interesses pessoais. Como se pode trocar isso? Se pode trocar, novamente, colocando o idealismo na frente do interesse pessoal. E o idealismo é um serviço a favor da população? Logicamente, a favor da população, porque todo governo, sobretudo, o ideal de todo governo, a construção de todo governo, o que todo governo deve prezar, vamos dizer assim, o mote principal de todo governo é a justiça. A justiça é a base de todo governo. Ou seja, precisa ter justiça para que toda a população seja alcançada de forma igualitária e todos possam ter oportunidades.